Você está assistindo canal Oi Natural. Boa noite a todos. Por motivo de força maior, eu pretendo ficar no anonimato. Moro aqui no Vale do Paraíba, próximo à cidade de Guaratinguetá. E a história que eu tenho a contar aqui aconteceu na cidade de Piquete, no ano de 1996. Se eu não me engano, acho que era maio, porque estava começando a ficar frio. Estava bem frio lá, como é uma cidade de montanhas, próximo ao Pico dos Mares, então estava bem frio. Nessa ocasião nós fomos a um clube chamado Elefante Branco, eu e mais 3 amigos, e como todo jovem nós queríamos curtir e azarar as meninas e tal, mas existia uma certa cautela, né? Como a cidade onde nós morávamos arrumava briga em todos os lugares, então nós não éramos bem vistos. Mas assim fomos, escondidos dos pais. E chegando lá, um amigo meu, metido a pegador, né, conseguiu ficar com uma guria lá, com uma mina. Só que essa mina agiu de forma suja, porque ela terminou com o indivíduo, né, com o Zé Droguinha na porta do clube e entrou como se fosse solteira. E ele se revoltou, porque eles sabiam que alguém estava ficando com a mina dele lá, né. E o meu amigo todo pomposo, dizendo, essa é minha mina, eu vou casar com ela. E de fato era uma mina muito bonita mesmo. Só que era a mulher do cara, né, meu? E aí calhou de eu sair do clube, porque lá você tinha um carimbo, eles carimbavam o teu braço e você podia dar uma volta ali nos arredores e depois voltar para dentro do clube. Então eu resolvi sair, eu e mais um amigo. E ao chegar na porta, eu vi um tumulto lá de mais ou menos umas 15, 20 pessoas. E eu escutei quando ele falou, não, os caras são da cidade tal, vamos pegar os caras e tal. E o único que tava ali era nós. E essa cidade era ruim, por quê? Porque os coletivos paravam às 23 horas e só davam início às 5h45 da manhã. Então, por mais que nós quiséssemos ir embora naquele momento, nós não íamos encontrar coletivo. E teríamos que subir a serra a pé. Então decidimos esperar mais um pouco. O tumulto cresceu, a força pública chegou. Na época era a D20, né? Era uma viatura D20. Encostou e colocou todo mundo na parede. E nisso o segurança que estava no local acabou jogando nós para fora pelos fundos. E nós assim, deixou nós na sorte. E nós saímos correndo. Bom, resumindo, nós resolvemos subir a serra. E os malas resolveram pegar moto e veículo para vir atrás, ou seja, mesmo não ficando na rodoviária para ser um alvo, nós continuávamos sendo um alvo, porque nós tínhamos que percorrer um longo percurso subindo serra para chegar até a cidade onde eu moro hoje. E eu lembrei, como eu não tinha saído, eu lembrei de um livro, né, o livro de São Cipriano, onde o livro antigo existe uma oração que diz que é a oração da invisibilidade, né? Bom, esse não é exatamente o nome, mas resumindo para vocês. E essa oração já havia funcionado comigo uma vez. Não que tu fique invisível, entendam-me bem, mas que aquilo acaba distraindo, né, o inimigo e você acaba passando diante dele sem ele te ver. Isso acontece, viu? Foi provado 3 vezes comigo, experiência comprovada. Não igual os antigos falavam que virava um toco ou sumia, né? Mas enfim, resumindo, fomos. E eu comecei a recitar isso aí, porque era o único jeito, a única saída era apelar pros divinos, né, meu? E nessa ocasião, um amigo nosso, que era um pouco mais gordinho, o Felipe, ele ficou pra trás. E nada dele chegar, e nós já estávamos quase chegando na serra já, e nada dele subir, nós preocupados, mas também não podíamos ficar ali, porque os veículos estavam passando a todo momento, querendo caçar a gente a todo custo. E espera, se clareasse o dia ia ficar pior, então resolvemos seguir a pé. Até que eu vi uma luz, um farol subindo com muita dificuldade. Era um trator, né, de um agricultor que estava trazendo leite até a empresa a cooperativa de laticínios que tinha aqui na cidade. Estava trazendo leite para cá e eu abordei, ameacei e ele escondeu a gente no meio dos tambores, uns tambores de lata, assim, de alumínio, sei lá, pra gente, escondeu a gente ali no meio da lona ali e fomos embora, rumo à cidade. Só que a preocupação ficou grande, eu continuei rezando, cara.
Bom, espera que espera. Já estávamos, já tinha clareado o dia, já estávamos na cidade seguros, onde nós tínhamos aliados, né? Ali os bairros próximos eram tudo amigos, quase de escola. Mas nada do Felipe chegar e não tinha como a gente voltar para resgatar eles, não sabiam. De repente o Felipe desce do ônibus, são e salvo. Nossa, foi muito felicidade pra gente, a gente ficou muito bem. E ele relatou pra gente um fato muito estranho. Ele falou que enquanto nós corríamos, ele não conseguiu chegar e ele pegou uma outra via. E essa via acabou chegando até uma rua onde dava num rio. Então não tinha mais saída. Então os caras encurralaram ele ali. E ele sem saída, ele disse que ele olhou, não viu nada, não viu um muro, não viu nada para ele se esconder, mas ele disse que de trás de uma árvore, que ele não sabe como explicar, diz que saiu um ser, uma pessoa, com o rosto tudo desfigurado, todo arrebentado. E aquele ser vestiu uma blusa muito grande, né? Provavelmente seja um sobretudo, eu acho. E ele pegou e abraçou esse menino. Nisso que ele abraçou, os moleques viraram a rua e começaram a procurar, olharam no rio. E ele falou que ele via, ele sentia, ele fechou os olhos e começou a clamar a Deus, que na ocasião ele era evangélico, de família evangélica, começou a clamar a Deus. E não se sabe como, os meninos passaram por ele inúmeras vezes, né? E não acharam e resolveram ir para a serra. Então ele conta isso, que ele pôde ir embora até a rodoviária, tranquilo, que ninguém o viu, cara. E ele diz, o mais interessante foi que ele lembra quando esse senhor, essa coisa, enrolou ele no casaco, né? E ele ficou agachado. Mas ele não lembra como que o cara saiu. E ele só lembra que quando ele abriu os olhos, ele não viu mais ninguém. Estava ele e a rua só. E ele seguiu o instinto natural. Vou pra rodoviária e vou esperar um ônibus. Então ele foi pra rodoviária, pegou o ônibus de volta, são e salvo, e ninguém encostou um sequer dedo nele. Essa situação ficou conhecida como o anjo deformado, né? Segundo ele fala que aquilo ali, se fosse, segundo as orações dele, não seria coisa de Deus, porque o cara era muito feio, muito estranho, cara. E mais estranho ainda era o pessoal passar do lado dele e não enxergar o cara, não cumprimentar o cara e nem nada.